Fala pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Meu nome é Lincoln, sou sócio fundador aqui da VAT e venho hoje compartilhar uma excelente novidade com vocês. A VAT, em prol de capacitar e contribuir com ainda mais conhecimento para o nosso setor de geração distribuída, nós resolvemos disponibilizar de forma gratuita nosso curso sobre gestão de energia, onde nós compartilhamos o conhecimento sobre os modelos de negócio e o formato do compartilhamento de créditos. Serão ao todo 12 aulas que nós iremos disponibilizar para vocês de forma gratuita aqui no YouTube. E para quem ainda quiser se aprofundar ainda mais, se tornar um especialista, confira o nosso novo lançamento, que é o curso sobre o gestor de energia, onde a gente compartilha as melhores estratégias, insights e detalhes da operação de compartilhamento de créditos na geração distribuída. Caso você tenha alguma dúvida, deixe para a gente aqui nos comentários, e para não perder nenhum lançamento de nenhuma nova aula, se inscreve aqui no canal e acompanhe as nossas notificações. Desejo a todos uma excelente aula e uma ótima jornada de conhecimento. Nos vemos em breve. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Lincoln. Nós estamos começando aqui a nossa aula 7 do nosso curso de geração distribuída compartilhada da Vatio. Nesse módulo, pessoal, a gente vai falar sobre um tema extremamente pertinente. Vamos falar sobre precificação, os modelos de desconto e a estrutura de pricing de gestão de energia, principalmente com olho no compartilhamento de energia, ou seja, as formas, as metodologias de cobrança, como ter um olhar mais clínico, né, da operação, da estrutura de custos, como conseguir formatar o seu pricing e entender se o pricing que você está praticando ele é condizente com a sua estrutura de custos ou não, ele é eficiente ou não. Enfim, a gente vai trabalhar bastante em cima desse tema aqui hoje. Bem como vamos explorar muito sobre as diferentes formas de se calcular um desconto sobre uma fatura de energia que teve seu consumo compensado através de créditos compartilhados, tá bem? Então, bom, pessoal, antes da gente entrar dentro dos modelos possíveis de desconto, tem um ponto muito importante que a gente precisa falar sobre a geração compartilhada, que é justamente com relação aos incentivos tributários que existem. Então, temos estados, né, unidades federativas que concederam isenção, né, de ICMS para os créditos compensados, né, provenientes de compartilhamento de energia, ou seja, para autoconsumo remoto, geração compartilhada, tem entendimentos diferentes sobre as regras tributárias, né, e isso também é diferente de estado para estado. Então, um ponto muito importante que todo gestor precisa entender de forma muito clara dentro da sua distribuidora, dentro do seu estado, entender a componente, né, a tarifa consumo, que existe uma tarifa sem impostos e com impostos, né, ou seja, existe a incidência do ICMS, PIS e COFINS na tarifa, né, consumo, e você tem a tarifa compensada do outro lado. E aí, em alguns casos, você não compensa 100% mais, né, dependendo da regra de quando foi conectada aquela unidade geradora, né? Ela pode estar na regra antiga, na regra de transição ou na regra nova de compensação. Então, não necessariamente a tarifa sem impostos vai ter 100% de compensação, né? Esse é uma ressalva. E a outra ressalva é com relação à incidência do ICMS, que também pode ou não ser isenta, né? Então, quando a gente olha a tarifa consumo e a tarifa compensada, elas não são iguais, né? Em alguns casos elas vão ser muito próximas, mas não necessariamente iguais. Mas na grande maioria dos casos aqui no Brasil, né, na maioria dos estados, essa tarifa compensada ela é menor do que a tarifa consumo, tá? Um outro ponto importante é, mesmo na leitura da fatura, né, a gente tem isso em alguns casos bem particulares aqui no Brasil, mas na leitura da sua fatura, que tem a compensação de créditos, né, muitas distribuidoras elas não colocam, né, não levam em consideração o ICMS para a compensação. Por quê? Porque na compensação você tem a injeção, né? Ou seja, aparece uma linha daquilo que foi injetado e daquilo que foi abatido, né? Então, muitas distribuidoras não incidem, né? Não colocam impostos nessa base de cálculo, que gera uma percepção de economia
irreal. Então, muitas vezes você vai ver lá que está menos R$ 600 na fatura, mas aquilo lá é somente da base de tarifas sem impostos, né? Não está considerando muitas vezes o ICMS, quando existe a sua isenção, nessa base de cálculo. Então, nem sempre aquele valor em reais que aparece na fatura, o desconto em reais, ele é condizente com a realidade. Tá? Então, acho que essa é uma única ressalva. A questão específica de tarifa, né, é um tema estritamente regulatório, não é o nosso objetivo se aprofundar na composição tarifária aqui dentro desse curso, tá? Mas a gente vai comentar bastante, né, as diferenças entre a tarifa consumo e a tarifa compensada, porque ela é base de cálculo para muitas metodologias de desconto, tá bom? Bom, pessoal, então eu vou vir aqui hoje para minha apresentação e a gente vai falar, né, nosso primeiro tema aqui é sobre os modelos de desconto. Onde aplicar o desconto e os seus respectivos impactos. Então, quando a gente fala de desconto na sua economia, desconto na fatura, esse desconto pode ter como base de cálculo diferentes variáveis, né? Então, a gente vai explorar diversas mecânicas, né, de cálculo desses descontos para que vocês tenham uma percepção muito clara de qual que é a regra que a gente está utilizando. Então, o primeiro caso que nós temos aqui, né, é a tarifa fixa ou um valor fixo. Então, nesse caso, o que está acontecendo? Eu tenho um consumo energético, que eu pago uma tarifa ali, consumo, né, reais por quilowatt-hora, e eu vou ter na minha fatura um valor proporcional àquilo que eu compensei ou injetei. Então, dependendo da sua base de cálculo, é sobre o injetado ou compensado, continua sendo quilowatts-hora, né? Mas isso você vai multiplicar por uma tarifa, muitas vezes de OIM, uma tarifa fixa. Então, se o seu modelo, se a sua gestão, né, trabalha o modelo de tarifa fixa, você vai ter ali um valor que vai se multiplicar pelo injetado ou compensado e você vai chegar num valor a se cobrar de operação e manutenção, né? Uma outra possibilidade é a gente trabalhar uma fatura com valor fixo, né? Ou seja, muitas vezes no caso de ser um gestor administrador puramente, onde só estou fazendo a gestão ali de unidade geradora e consumidoras de um único proprietário, muitas vezes, dentro do meu veículo jurídico, e eu vou cobrar um valor fixo para cada unidade, ou vou cobrar um valor fixo baseado no montante ali de energia que está transitando, né? Ou pelo trabalho, efetivamente, aí fica a critério de cada gestor definir a sua mecânica, mas nesse caso já é uma cobrança fixa, né? E aí a gente tem uma fatura que é gerada do lado do gestor. Posteriormente, essa base de cálculo, essa metodologia de cálculo, tem uma fatura emitida no final, correto? Bom, pessoal, esse é o nosso primeiro conceito, né, bem simples, né, ou seja, pelo que eu injetei ou compensei, multiplico por um valor, ou eu tenho um valor fixo baseado por unidade consumidora, ou pelo porte daquela unidade consumidora, enfim, cada caso um caso. Aí a gente cai para o nosso segundo modelo. Nosso segundo modelo já é um caso bem interessante. Tanto o modelo 2 quanto o modelo 3, a gente está falando de desconto na tarifa. Quando a gente fala de desconto na tarifa, a gente tem três variáveis muito importantes que nós precisamos levar em consideração. Então, primeira coisa é, existe a tarifa consumo e existe a tarifa compensada, beleza? Ou tarifa compensação, tá? Então eu tenho duas bases de cálculos diferentes que eu posso levar como premissa para o meu desconto. E o meu terceiro ponto importante é a bandeira. Então a gente já comentou que até uma questão regulada, né? A bandeira ela é abatida, né? É um benefício que o crédito compensado tem. Então, se houver incidência de bandeira, ela naturalmente é uma composição tarifária que você tem o benefício. Então, a bandeira ela entra tanto na tarifa consumo, mas ela também entra, né, na base de cálculo da tarifa compensada ou da tarifa compensação, tá bom? Então, entendido esse conceito, né, nós vamos explorar um pouco as mecânicas aqui, tá? Então, se não houver bandeira, ou se eu não quiser levar a bandeira em consideração, ou seja, a bandeira é um benefício que eu trago na minha gestão de energia para o meu cliente, ou seja, cliente, se tiver bandeira, ela vai ser abatida e eu não vou levá-la em consideração. Aí a gente vai para o nosso caso 2. Eu estou dando um desconto na tarifa e não estou considerando a bandeira. Mas eu tenho dois casos. Eu posso dar um desconto na tarifa consumo ou posso dar um desconto na tarifa compensada ou na tarifa compensação. Qual que é a diferença? É o meu percentual de desconto. Se eu dou desconto na tarifa consumo, naturalmente eu tenho que dar um desconto muito alto, porque parte dessa tarifa vai ser perdida, né?
Lembra que a gente comentou que a tarifa consumo e a tarifa compensada nem sempre são iguais, não é uma proporção 1 para 1? Então imagina que eu tenho a tarifa consumo R$ 1 por quilowatt-hora, um caso hipotético, e a tarifa compensada 90 centavos, tá? Então se eu dou 10% de desconto na tarifa consumo, eu estou dando, né, um desconto ali de 10 centavos por quilowatt-hora, né? Eu vou estar cobrando equivalente a 90 centavos o quilowatt-hora. Agora, se eu estou 10% de desconto com base na minha tarifa compensação na tarifa compensada, eu estou dando 10% de desconto sobre uma base de 90 centavos, ou seja, estou cobrando 81 centavos o quilowatt-hora. Então, a base de cálculo muda, bem como o percentual de desconto, bem como a economia percebida. Eu dar desconto na tarifa consumo não quer dizer que meu cliente está tendo aquele percentual de economia, tá? Então, se eu estou falando de 20% de desconto numa tarifa consumo, sabendo que a tarifa compensada não é igual à tarifa consumo, a economia, né, a percepção de economia que o meu cliente está tendo não é de 20%. Então isso tem que ficar muito claro, tá bem? Então, bom, falando em desconto na tarifa, a bandeira é um benefício, o que nós temos aqui? De novo, a gente tem a tarifa, seja ela consumo ou a tarifa compensação, ela é a minha base de cálculo. Eu vou estar aplicando um percentual de desconto em cima disso e vou estar chegando num outro valor de tarifa aqui. E, de novo, esse valor de tarifa base eu vou multiplicar ou pelo quilowatt-hora injetado ou pelo quilowatt-hora compensado, e isso vai chegar num valor em reais da minha fatura final que eu vou cobrar do meu cliente, né, do meu consumidor na minha carteira de gestão, tá bem? Agora, quando a gente fala de desconto na tarifa considerando a bandeira, que é o nosso caso 3, né, tem um ponto importante que é a minha base de cálculo, ele vai levar em consideração a tarifa ou consumo ou compensação, mais a bandeira, tá? E aí eu vou aplicar o desconto em cima dessa base, tá bem? Então a ótica, né, a lógica aqui ela é bem parecida, mas a base de cálculo é diferente. Eu vou calcular uma nova tarifa e essa tarifa vai ser multiplicada ou pelo quilowatt-hora injetado ou pelo compensado, e aí eu chego no meu valor faturado ao final. Beleza? Até aqui, sem muitas dúvidas, né, o conceito acaba sendo bem simples e direto. Acho que a nossa única ressalva é a diferença entre tarifa consumo, tarifa compensação, porque as bases de cálculos vão ser diferentes, o desconto vai ser diferente. Beleza? Aí a gente cai para o nosso quarto caso aqui, pessoal. Um caso bem interessante, que é o que a gente chama de desconto na economia. Quando a gente fala de desconto na economia, a gente está basicamente falando de um desconto na tarifa compensação, seja com ou sem bandeira, obviamente se houver a incidência ou não da bandeira ali nesse período em específico. Mas quando eu dou um desconto na tarifa compensação com ou sem bandeira, eu estou dando um desconto naquilo que eu efetivamente estou conseguindo reduzir no consumo do meu cliente. Então, o desconto na economia é o mesmo princípio. Eu vou dar um desconto naquilo que eu consigo abater para ele. Então, o que eu vou olhar? Eu vou olhar, poxa, quanto que ele abateu na conta, né? Ou seja, quanto você conseguiu reduzir a sua conta. Então, imagina eu conseguir reduzir R$ 700 na conta do meu cliente. Eu vou aplicar um desconto na economia de 10%. Então, eu vou dar 10% sobre os R$ 700 que eu consegui abater no gasto dele, ali na compensação de energia dele. Então, eu vou estar cobrando dele R$ 630, vou estar economizando R$ 70, né? Essa vai ser a economia que eu vou estar gerando efetivamente para o meu cliente. Então, o ponto aqui principal é, eu tenho um gasto em reais antes e eu aplico um desconto e eu tenho um gasto em reais depois. E a minha fatura, né, é justamente essa base de cálculo vezes 1 menos o desconto daquilo que eu estou dando para o meu cliente, tá? Então, o desconto na economia, pessoal, é um desconto daquilo que eu consigo reduzir na conta dele, tá bom? E aí a gente cai para o nosso quinto caso aqui, que é já um caso mais específico, também utilizado no mercado, mas que tem alguns pontos de atenção, que é o desconto na fatura. Então, quando eu falo desconto na fatura, eu estou pegando a fatura de energia do meu cliente, que ele recebe da distribuidora, e eu vou dar um desconto naquela fatura para ele. Então, a minha base de cálculo é a fatura de energia se não houvesse compensação. Então, toda vez que eu tiver injeção compensação, ele teve um abatimento, a fatura dele vai estar num valor menor do que seria o valor original, certo? Então, o valor original da minha fatura eu vou ter que sempre voltar. Então, nesse caso, eu volto à conta do meu cliente e falo, olha, quanto você gastaria de energia, né?
Ah, você gastaria R$ 1.000 e eu vou te dar um desconto de 10% em cima disso. Então, sua fatura original era R$ 1.000, eu vou dar um desconto de 10%, vou te dar um desconto de R$ 100, né? Um desconto garantido lá na sua fatura. E aí você vai me pagar R$ 900, né? Um ponto importante aqui, pessoal, é que a base de cálculo, nesse caso, é um valor em reais que contempla muitas vezes o custo de disponibilidade, o custo de iluminação, eventualmente multa e juros que aquele cliente teve naquela fatura. Então, temos vários pontos de atenção quando a gente está falando de desconto na fatura. Então, parece simples, mas não é. Eu vou envolver na base de cálculo itens que eu não consigo compensar e vou comprar esse risco, né? Agora, um ponto extremamente positivo é a simplicidade desse desconto. É muito fácil chegar para ele e falar, olha, não, você gastaria 1.000, eu vou te dar 10%, você vai gastar R$ 900 de energia, né? Esses R$ 900 já está condizendo, né, na fatura que você vai me pagar da compensação mais a sua fatura mínima, né? Então, um ponto aqui é mais fácil de vender, porém é bem mais complexo de se apurar efetivamente o desconto e gerar efetivamente a sua base de cálculo. Então, uma ressalva para esse modelo aqui de que ele é muito melhor para venda, mas ele é muito mais complicado da parte de gestão, tá bem? Bom, pessoal, esse aqui é um resumo, né, dos principais modelos de desconto que a gente vê serem trabalhados no mercado. Não são os únicos modelos de desconto, de mecânica de desconto, tá? Eu acho que aqui é uma questão muito mais de criatividade da forma como você entende que é uma mecânica mais clara de cobrança. Obviamente, quanto mais regras, mais complicado fica também do seu cliente entender o benefício que você está entregando a ele, tá bem? Bom, pessoal, a gente vai trazer aqui agora um tema que é bem pertinente, apesar de estarmos aí vivendo períodos onde ele não tem sido um tema muito debatido, que é a questão da bandeira tarifária. Então, a gente viu que dentre dos modelos de desconto, a bandeira ela pode fazer parte da minha base de cálculo porque é um benefício que eu tenho na compensação. Então, eu posso levar ela em consideração quando ela existe, né? Eu posso levá-la em consideração porque ela aumenta a minha base de cálculo sobre aquilo que eu vou dar o desconto, né? Então, em tese, a tarifa, né? Perdão, em tese, a bandeira, ela, entre aspas, engorda a sua base de cálculo compensada, né? E ela está engordando, entre aspas, a sua receita, né? Nesses modelos onde ela faz parte da base de cálculo. Então, um ponto que a gente trouxe aqui para vocês é um histórico das bandeiras tarifárias que a gente teve aqui no Brasil desde 2015, quando o modelo foi implementado. Então, nesses últimos 7 anos e uns quebrados, né, nós tivemos bandeira presente em praticamente todos os anos, tá? Então, todo ano a gente teve bandeira, tá? A gente está vivendo agora um 2023, desde o ano passado, né, desde do começo de 2022 até o período atual aqui no primeiro semestre de 2023, a gente tem vivido um período de muitas chuvas, a gente não tem visto mais a bandeira estar presente efetivamente no dia a dia, né? Então ela não faz parte mais da base de cálculo porque ela não está existindo, mas nada impede de nos próximos meses a gente voltar a ter escassez hídrica, voltar a ter uma bandeira amarela, uma bandeira vermelha presente aí nas contas todo santo mês, né? Agora, quando a gente olha o histórico dessas tarifas, as tarifas de bandeiras, elas foram mudando ao longo do tempo. Elas tiveram também incorporação de base de cálculo, de impostos, etc. Os valores dela mudaram. A gente fez um retrospecto disso, do valor dessas tarifas com seus respectivos impostos ao longo desses últimos anos, né? E a gente calculou uma média. Qual que é a média histórica mensal da bandeira tarifária, né, presente nas contas dos brasileiros aí nos últimos 7 anos, tá? E a gente tem que é uma média aí em torno de 3,77 centavos por quilowatt-hora adicional, tá? Ou seja, R$ 37,70 o megawatt-hora. Então você tem esse adicional. Para muitos casos, muitas distribuidoras, isso representa aí um adicional na composição de receita, né? Um adicional médio de 5% ou mais, tá? Em alguns casos menos, mas na média 5% de ganho na sua base de cálculo. Então a bandeira, ela engorda na média a tarifa em 5%, tarifa compensada em 5%, tá? Então esse é um ganho que a gente tem que levar em consideração porque
Posso usar a bandeira como uma estratégia comercial, que é um benefício que eu dou para o meu cliente, ou seja, cliente, quando tiver bandeira você está blindado com relação a ela, ou quando tiver bandeira eu continuo dando o mesmo desconto, mas mudou minha base de cálculo, você em tese gastaria mais com energia, né? Continuo te dando o mesmo desconto, mas você está me pagando mais do que você pagaria se não tivesse a bandeira, perfeito? Então aqui é mais uma questão da gente elucidar esse caso das bandeiras tarifárias, porque parece que não faz tanta diferença, mas na prática a gente vê que ela é, na média, presente, é significativo. Eu tenho que levar sim em consideração a bandeira quando eu falo de uma estratégia de pricing, tá bem? E bom, pessoal, para a gente finalizar o nosso capítulo aqui, vamos estar falando de um ponto extremamente importante, que é com relação à sua estrutura de custos, o cálculo da sua margem, a formatação do seu preço. Quantos por cento quantos por cento de desconto você vai praticar? E esse percentual, você está praticando ele com base em quê? É com base o mercado está dando 10%, você vai dar 10% também? Ou você está trabalhando, né, chegando no valor de 10% porque é um valor que você consegue dar de desconto, sabendo que você ainda tem uma margem operacional dentro desse price? Então aqui a gente vai vir por uma ótica reversa, tá? Em vez de eu vir da tarifa dando desconto e ver quanto que é a minha tarifa de OIM efetivamente, minha tarifa de receita do gestor, eu vou fazer um cálculo reverso. Qual seria a minha tarifa, qual seria o meu desconto baseado no volume X de energia que eu tenho para gerenciar, na minha estrutura de custos atual, e sabendo que eu tenho custos que não são diretos, que são custos indiretos, tá? Então, quando a gente fala de estrutura de custos, o que a gente tem? A gente tem um custo fixo, né? Energia, muitas vezes, é um custo fixo que você vai ter, vai parte, né? O insumo que você está transitando de um lado para o outro. Então, sendo essa energia uma energia própria ou uma energia locada ou contratada de um gerador terceiro, ela é um custo fixo que você vai ter, tá? Em salvas exceções desses contratos de fornecimento, né, ou mesmo com base numa geração própria, você tem um custo mais volátil, né, mas na grande maioria dos casos é um custo fixo, tá? Você tem os seus custos variáveis, né, muitas vezes relacionados a campanhas de marketing, times comerciais, é um momento onde você está pagando muita comissão, não é? Então você tem ali uma estrutura de custos mais flexível, né, mais sazonal, tá bem? Você tem aqui um custo de aquisição e retenção de cliente, então isso bate tanto do lado comercial, custo de aquisição, comissão de vendedor, você tem comissões recorrentes, muitas vezes uma retenção, você tem bônus, descontos adicionais, campanhas adicionais, tudo isso entra como um custo para você. É um custo de acquisition ou um custo de retenção do seu cliente, tá? E aí a gente tem um quarto custo extremamente importante, né? Um custo muito mais financeiro, mas é o custo da inadimplência. Você não tem nem só o custo da inadimplência, a gente tem o custo da inadimplência, a gente tem o custo do saldo de créditos parado, que dependendo de como foi a sua negociação com o seu gerador ou como é a forma como você está trabalhando o seu compartilhamento de créditos, né? O saldo de crédito não é faturado, então ele fica acumulado no seu cliente, em algum momento ele vai consumir e você vai cobrar. Então é uma energia que em tese você já gerou, em tese você já tem que pagar por essa energia para o gerador, né? Mas você ainda não recebeu. Então o saldo de crédito acumulado é um custo que você tem porque é uma energia parada, tá? Você tem a inadimplência, seus clientes que não pagam em dia ou realmente que te dão um calote, isso faz parte do bolo. E você ainda tem um outro custo aqui que é justamente o seu custo de capital de giro. Para você manter a sua estrutura funcionando, né, nesses períodos que você teve atraso de pagamento, teve inadimplência, e isso às vezes representou ali 10% do seu faturamento, para você não ter um saldo final mensal, né, um saldo financeiro tão prejudicado, você tem um capital de giro, né, ou seja, uma gordura financeira que você está rodando todo mês ali. E esse capital de giro tem um custo financeiro atrelado a ele, né? Ou seja, para você ter aquele dinheiro parado, ele está custando. Então tudo isso custa para você um custo financeiro, a inadimplência, o saldo e o capital de giro, né? Além disso, você tem custos tributários, né? Por mais que sabemos que um gestor, ele muitas vezes está locando equipamentos ou prestando serviço de gestão administrativa, em alguns casos você tem algum tipo de benefício, né, de ISS, por exemplo, etc. Mas você sempre está recolhendo PIS e COFINS. Então tem base tributária, tem recolhimento de impostos nessa operação, tá? E aí, por último, a gente tem a introdução da nossa base de margem, né? Ou seja, qual que é a margem operacional que você quer ter. E isso faz parte da sua composição de custos, tá? Então, se a gente for pegar aqui um exemplo, pessoal, que a gente trouxe um exemplo hipotético,
tá? Um caso aqui de 1 milhão de quilowatts-hora mês que você está fazendo a sua gestão. O que isso te custa? Então, a primeira parte, né, o mais pesado desses 1.000 kWh, olhando para a estrutura de custos, é o custo com energia. Então, a base da nossa pirâmide de custos aqui é energia. Você tem ou esse custo é próprio ou esse custo é terceiro. Então, existem formas de se negociar isso, né? Ou você partilha o risco com o gerador de, olha, eu só vou te pagar aquilo que compensar. Tem casos que você paga para tudo aquilo que ele injeta efetivamente, se virou saldo ou não, não é problema dele, você vai pagar por essa energia, enfim. Tem vários casos, né? Diferentes contratações, mas um ponto importante é a energia, ela é um custo para você. Consumindo ou não, cliente pagando ou não, vai te custar pagar o gerador ou vai te custar manter a sua usina de pé, tá bom? Então, ele é o custo mais representativo. A gente trouxe aqui de uma forma hipotética, tá? Como é uma operação de baixa escala, a gente está falando de 1 milhão de quilowatts-hora mês, a gente está falando de um parque gerador pequeno, né, não muito grande. A gente tem aqui um custo com energia na casa aí dos 50 centavos o quilowatt-hora, tá? Ou seja, nesse caso aqui, um custo de aproximadamente 500 mil reais, ok? O segundo custo mais alto que a gente tem na pirâmide, por incrível que pareça, são custos financeiros. Um custo invisível muitas vezes, mas que ele é extremamente oneroso, pesado. Então ali a gente já comentou que a gente tem custos de inadimplência, eu tenho custos muitas vezes de saldo de créditos parado e eu tenho custo com capital de giro para sustentar essa operação, né? Então isso compõe o meu custo financeiro que eu tenho que levar em consideração que se ninguém pagar para mim, eu tenho inadimplência de 10%, ninguém pagar, eu preciso daquele dinheiro da mesma forma. Então ele vai entrar na mistura de custos como um custo financeiro que eu tenho que repor e vai ser rateado com base em todo mundo. Então na prática eu estou pegando 100% da minha energia, se eu tenho 10% de inadimplência, estou pegando 100% da minha energia dividindo por 90% dos pagantes. Tá? Então pegando aquele valor ali, colocando ele como um custo financeiro que eu vou ter que cobrir, quando eu receber, se eu receber e não tomar calote, aí sim eu consigo recuperar minimamente esse custo, mas eu tive ali minimamente juros em cima, enfim, custos financeiros em cima desse valor que ficou aí parado, beleza? Bom, como terceiro custo aí, é um ponto bem importante, a gente tem o custo comercial. O custo comercial, pessoal, ele vai ser muito diferente de caso a caso em função do seu modelo comercial efetivamente. Se você paga, por exemplo, uma comissão mais agressiva para o seu time de vendas, baseado em originação de contrato, então todo período que você está trazendo clientes, enchendo usina, você tem um custo comercial bem mais alto, né? E depois esse custo morre. Ele é um custo bem mais baixo, porque é um custo basicamente de retenção de clientes, ou é um custo para reposição de clientes. Mas o custo mais pesado já foi. Agora, se você tem, por exemplo, um contrato de recorrência, uma comissão recorrente, então esse é um custo mensalmente menor, mas que vai estar presente nessa estrutura ao longo da vida, né? Então aqui a gente trouxe um caso hipotético, um caso mediano, onde você tem um custo de recorrência, você tem custo com marketing, você tem custo com time de vendas, com reposição de clientes. Então, para uma esteira aproximada aqui de 1 milhão de quilowatts-hora mês, né, a gente está trazendo aí um custo de aproximadamente 40 mil reais para a parte de vendas, tá bem? E aí, pessoal, a gente cai aqui, por incrível que pareça, para a atividade principal do gestor de energia, que é justamente a gestão de energia. Ele não é o nosso principal custo. Então, é engraçado olhar, né, com essa perspectiva, com essa ótica, porque o gestor, apesar do principal atividade dele ser gestão de energia, isso não é de longe o maior custo que ele tem, né? Mas é um custo expressivo. Ele é um custo que pode ser muito pesado se a sua operação ela é ineficiente, se você tem uma operação ainda com volume de energia muito baixo, se você trabalha com clientes muito pequenos, né, ou seja, muitos clientes para pouca energia, então esse custo pode ser muito volátil, muito variável, tá? Então, de novo, o custo de gestão aqui, ele mira duas coisas: a sua estratégia de público-alvo, a sua estratégia de acquisition, de retenção, fora as estratégias de compensação e etc, né? Mas mirando muito a eficiência operacional, ou seja, conseguir fazer a gestão com poucos recursos, poucas pessoas ou com um bom ferramental. Isso vai trazer para você eficiência operacional. Então, a gestão eu consigo ser extremamente eficiente se eu tiver boas ferramentas, né? Se eu tiver um modelo muito bem estruturado, um modelo que não me gera muito retrabalho. Então esse custo aqui ele pode ser tanto mais alto quanto mais baixo em função dessas tomadas de decisão. Então aqui a gente trouxe um custo médio na casa aí de 30 mil
reais para um volume aí de 1 milhão de kWh, tá bem? E por último, pessoal, a gente tem aí os custos administrativos. A gente está falando de custos com advogado, custo para manutenção do seu veículo jurídico, custo com o seu próprio time administrativo financeiro, etc. Né? Então já é um custo bem marginal, bem mais baixo. Aqui, se a gente olhar de forma diluída, né, até porque custos jurídicos, por exemplo, ou mesmo advocatícios, eles são muito mais intensos no começo da sua operação, na estruturação dela, e muito menores, né, na sua manutenção, na recorrência, né, na sustentação do seu veículo jurídico. Tá? Então aqui, de novo, não estou olhando para um custo muito pontual e sim para um custo médio mensal, por isso que é um valor mais baixo. Então, pessoal, estruturando tudo isso, o que a gente tem? A gente tem que esse 1 milhão de kWh te custam 630 mil reais por mês. Ou seja, é um equivalente a 63 centavos o quilowatt-hora daquilo que você está compartilhando de energia, de crédito de energia efetivamente. Em cima disso, eu tenho mais duas coisas que eu tenho que levar em consideração. Os impostos e a minha margem, né? Então eu engordo esse valor somando a minha margem, em cima disso eu coloco minha base tributária e aí eu chego no meu preço final. Então quando eu somo todos esses caras aqui, aí sim a gente tem efetivamente, né, o seu preço final, tá? Então o seu preço final ele é extremamente importante porque é com base nesse preço final que você chegou, com base na sua estrutura de custo, estrutura tributária e margem que você gostaria de ter nessa operação. E aí você chega no preço final de reais por quilowatt-hora. Isso você vai fazer um comparativo com base naquilo que você está dando de desconto, seja lá a mecânica, qual for que você está adotando. No final a gente sempre chega num valor em reais por quilowatt-hora de operação e manutenção, de gestão que você está tendo efetivamente com os seus clientes. Tá? Então você vai fazer esse comparativo. Quanto que era o preço que eu estava estimando tendo uma margem de X% e qual que é o preço da minha tarifa de OIM que eu estou recebendo. E ali você vê se você está dentro do seu pricing, fora do seu pricing, tem que você consegue aumentar o desconto, você vai ter que reduzir o desconto, porque sua operação ela não está saudável o suficiente. Então é aqui, pessoal, que a gente tem que olhar com muita cautela a operação. Muitas vezes o gestor de energia ele começa com baixo volume, né? Ele começa ali na casa de 100 mil kWh mês, 50, 100 mil kWh mês. Então, para um volume pequeno de energia, eu tenho que ter uma estrutura de custos muito enxuta. É muito difícil eu conseguir ter margem operacional com baixo volume. Eu vou conseguir ter uma margem operacional com alto volume de energia. Então, para o gestor, ele vai conseguir ter uma margem mais saudável conforme maior for a carteira dele em volume de energia e proporcionalmente, né, quanto maior, mais elevado for o ticket médio de consumo de energia por cliente. Então, se eu tenho muitos clientes residenciais, o consumo médio é muito baixo, eu tenho o mesmo volume de energia para ter muito mais trabalho de gestão. Então, eu preciso balizar muitas estratégias para que eu não tenha um custo que, conforme eu escale a minha operação, meu custo escala junto, eu não consigo ganhar eficiência operacional. Essa é a maior delicadeza que o gestor precisa ter com a sua operação. Então, nem sempre é só trazer mais energia e mais clientes. Não, eu tenho que saber estruturar isso muito bem para que, conforme a carteira cresça, eu consiga ter uma margem saudável na minha operação, levando ainda, né, um bom desconto para o meu cliente final e sendo um desconto competitivo com o mercado. Tá? Então, bom, resumidamente, pessoal, uma operação de gestão de energia, de compensação de energia, um gestor que mira uma marca forte, quer ser presente no mercado, quer concorrer entre as principais marcas, ele precisa ganhar escala. E o custo seu de manutenção, o seu custo de operação e mesmo a sua margem, ela é diferente em diferentes áreas de distribuição, porque as tarifas de compensação também vão ser diferentes. Então, em alguns casos, você consegue trabalhar com menos volume porque a sua margem é melhor, mais saudável, né? A tarifa de compensação ela é mais alta naquela região. Isso te dá um fôlego para você começar. Então, a recomendação é comece essa operação com baixa escala, onde você tem uma tarifa compensável mais alta, né? Você vai sofrer menos. Agora, cresça, né, sua operação ganhe escala para conseguir ser eficiente e conseguir ter uma margem operacional, mesmo onde, né, a sua tarifa compensável é bem mais baixa. Regiões onde você tem menos espaço, né,